Assim como praticamente todas as mitologias que a gente vai encontrar pelo mundo, a mitologia japonesa tá cheia de todo tipo de deus. Mas aqui a gente vai ter um caso um tanto quanto curioso, de onde possivelmente a deusa mais importante de todo o panteão japonês tenha realmente surgido Vai ter inspirada em Void? Sim, se ninguém mandar merda, né? uma pessoa real. E essa mulher, ela seria uma rainha que era tão reclusa ao ponto de conseguir rivalizar com os hikikomoris que existem no Japão atual. E vai ser essa história que a gente vai ver hoje. Primeiro, a gente tem que saber quem seria essa rainha questão. E bom, essa Himiko. Ela é uma personagem que vai aparecer em uma coletânea de textos chineses chamados de Yishua Jinden. E sim, eu disse chineses e não japoneses, porque nessa época, no terceiro século, o Japão ainda não tinha um sistema de escrita. Então, os documentos onde essa parte mais antiga da história do Japão estão registrados, eles foram feitos por chineses que ou tinham viajado para o Japão ou que tiveram contato com diplomatas japoneses que estiveram na China. Essas fontes dizem que naquela época o Japão era chamado de Wa e que tinham 30 pequenos reinos que viviam em conflito entre si. Isso até que a figura de uma rainha no reino de Yamatai surgiu e unificou todo esse povo ao redor da figura dela e do reino dela. E no caso essa é a rainha Himiko. E ela era uma figura um tanto quanto peculiar. Apesar de ser a figura máxima de poder da época, ela deixava todos os assuntos políticos com o seu irmão mais novo, focando somente na prática de um tipo de adivinhação, xamanismo chamado Kido. Ela também nunca teria se casado ou tido filhos. Is this a Bleach reference? E teria sido principalmente uma autoridade religiosa da época. Mas com certeza uma das características que mais chamam a atenção era o quão reclusa ela era. É dito que ela nunca teria aparecido em público durante todo o seu reinado, ficando todo o tempo realmente confinada no palácio. E a situação era tão extrema que, por mais que ela tivesse mais de 1000 servas, somente um homem específico, que muito provavelmente era o irmão dela mesmo, tinha permissão de entrar no palácio, servir a comida dela e passar as mensagens que tinham para ela. A fonte chinesa também conta que depois da morte dela foi coroado um rei, mas que isso não foi aceito e gerou diversas revoltas por todo o canto, e as coisas só foram acalmar mesmo quando colocaram no poder uma menina de 13 anos chamada Toyo, que era vista como a sucessora legítima da Himiko. Talvez algum desses nomes tenham sido familiares para alguns de vocês. Provavelmente se esse foi o caso é por causa de Tomb Raider. O jogo de 2013 ele se passa em Yamatai e ele coloca a Himiko como a grande vilã. Aqui eles interpretaram o fato dela mexer com um tipo de xamanismo de um jeito bem dark mesmo. Tá, mas quando a relação com a tal deusa vai aparecer, hein? Pra chegar nesse ponto a gente vai ter que primeiro pular pro século VIII, que é quando a gente vai ter os primeiros documentos realmente produzidos no Japão que sobreviveram até hoje. Aí o livro mais antigo que conta a história do Japão seria o Kojiki, e traduzindo esse título a gente fica com algo como o Registro das Coisas Antigas. Ele é um livro que vai trazer tanto informações históricas como também muita mitologia, começando pela própria criação do Japão com Izanagi e Izanami e o surgimento dos principais deuses, que nasceram bem de um banho do Izanagi. Quando ele lavou o olho esquerdo teria nascido Amaterasu, o Susanoo teria nascido quando ele lavou o nariz, e lavando o olho direito saiu o Tsukuyomi. E eu não sei o que é mais curioso, se é esse jeito de nascer ou se é o fato do Kishimoto ter metido todos os principais deuses do shintoísmo no nome das técnicas do Sharingan. Mas Isso é algumas coisas, né? Primeiro, deuses nascerem de formas esquisitas, acho que tem toda a mitologia, né? Tem gente que nasce do suor, tem gente que nasce do esperma, tem gente que nasce da carne, tem gente que nasce da terra, tem gente que nasce de tudo, né? E agora, o negócio do Kishimoto, você vai encontrar na maior parte das obras japonesas, adivinha? Referências à mitologia e aos mitos japoneses, né? Então você vai, mesmo que não tenha o nome diretamente, você pode ver vários paralelos, né? Então é bem comum você encontrar isso em terminologia, nome, técnica, personagem, por aí vai. esses registros também contariam com algumas coisas um pouco mais históricas, principalmente em períodos mais contemporâneos ao que ele foi escrito. Tá, mas qual seria a relação da Himiko com esses documentos? Na verdade, o que chama atenção aqui é a falta dela nessa história, porque apesar dos textos chineses terem descrito ela como a figura mais importante do Japão naquela época, os textos japoneses tratam como se tanto ela como o reino de Yamatai nunca tivesse existido. Também dá pra saber que tiveram japoneses que tiveram
acesso a esses textos chineses, porque para fazer algum desses textos japoneses, os textos chineses foram usados como base, já que eles eram a única forma mais ou menos confiável de se saber um pouco mais da história. E para explicar isso surgiram várias hipóteses, entre elas uma que afirmava que a Himiko estava sim nesses textos, só que não como uma figura humana e sim como a deusa Amaterasu. Tá, mas por que alguns começaram a afirmar isso? Além das semelhanças mais óbvias, tipo o fato de ambas serem mulheres, estarem em uma posição de muito poder, serem autoridades religiosas e nunca terem se casado, tem algumas coincidências bem interessantes que dão um pouco mais de credibilidade para essa linha de pensamento. A primeira é o próprio nome dela. Por mais que você vá ver escrito o nome dela assim, esse aí foi um jeito de escrever meio que criado pelos chineses, até com um certo tom de deboche, já que a primeira letra é um kanji que traz um sentido de desdém. Então os kanjis que a gente tem aqui, eles não refletiriam o sentido do nome dela, e só teriam sons parecidos mesmo. Então os historiadores que defendem a hipótese de que ela foi o modelo para Amaterasu vão afirmar que o sentido da palavra era Hinomiko, que seria algo como sacerdotisa do sol. Essa palavra que eu traduzi como sacerdotisa, no caso Miko, hoje em dia indicam as moças que ficam nos templos shintoístas com vai pegar logo a Nagatoro, mano. Pegar logo a Nagatoro, mano. Só por causa disso eu vou acelerar o vídeo. E aqui você vê bastante anime, provavelmente. Mas não necessariamente que essa seria exatamente a imagem dela. Até porque tem uns 1800 anos de diferença. Então, se essa hipótese estiver certa, é bem provável que ela fosse uma espécie de xamã que serve a uma entidade solar. Mas o que teria feito ela passar de ser uma xamã ou sacerdotisa que servia a uma entidade solar para ser de fato uma deusa do sol dentro do imaginário das pessoas, teria sido o incrível poder das coincidências dessa vida. Segundo os registros chineses, a Himiko ela teria morrido entre 247 e 248. E usando a tecnologia de hoje, a gente consegue rastrear que nessa época aconteceram 2 eclipses solares totais no Japão. O primeiro no dia 24 de março de 247 e o segundo no dia 5 de setembro de 248. E por mais que hoje em dia eclipses solares totais seja um evento muito aguardado, naquela época que eles não faziam ideia do que estava acontecendo. Imagina, cara. Bastante aterrorizante. Imagina tu tá lá com a sua expectativa de vida de 30 anos de idade, na idade medieval ou no Japão pré-feudal, né? Ali o Japão ainda saiu da Idade da Pedra quase. E aí tu tá lá, tu olha pro céu e do nada o sol apaga. Você fica, fudeu. Fudeu, já era, acabou-se. Acabou-se. A lua fica vermelha, o céu apaga. Do nada a noite vira dia. Perdemos, exatamente. Perdemos, acabou. Sendo atrelado até mesmo ao fim do mundo. Então, se você se colocar no lugar do japonês da época e parar pra pensar que, bem na época que a liderança máxima do seu país, que era uma autoridade religiosa ligada ao sol, morreu, o sol começou a simplesmente sumir do nada, não seria tão absurdo acabar relacionando uma coisa com a outra. Então, a Himiko, que até o momento era uma sacerdotisa de uma divindade solar, acabou tendo a sua imagem meio que confundida com essa própria divindade e tomando esse lugar pra si. E ainda tem a conexão da Amaterasu com os imperadores, porque dentro do shintoísmo, os imperadores clamam ser descendentes de Amaterasu. E o que acontece aqui é que se você considerar que do reino de Yamatai surgiu o reino de Yamato, que é quando a gente vai ter os primeiros imperadores do Japão, eles poderiam ter usado justamente a Himiko como essa ancestral divina. E como uma última pista para isso, existe uma certa interpretação de um conto da Amaterasu. Nessa história, ela, por conta de um desentendimento com o irmão dela, teria se trancado numa caverna tirando o sol do mundo. Assim, os outros deuses se reúnem lá de fora e fazem uma festa pra deixar ela curiosa. Quando ela vai olhar o que tá acontecendo, eles puxam ela pra fora da caverna, recuperando ela, basicamente. E segundo essa teoria, esses eventos eles seriam baseados no seguinte: a época que a Amaterasu ela tá trancada na caverna é a morte da Himiko, trazendo o caos e a escuridão pro mundo. E a Amaterasu, sendo puxada pra fora da caverna depois, seria o coroamento da Toyo, a sucessora da Himiko que tinha apenas 13 anos. E com um argumento para essa leitura, eles apontam que antes desse evento nos contos, a Amaterasu ela é sempre tida como uma palavra final entre os deuses. E depois desse conto, apesar dela continuar influente, nem sempre ela era a voz final, o que representaria que a Himiko, como rainha, teria tido muito mais prestígio do que a sucessora dela. Bom, e no geral os argumentos são esses, mas claro, essa não é uma opinião unânime. Assim como você consegue achar livros e artigos defendendo essa hipótese, você também consegue achar livros e artigos atacando ela. E como por conta da falta de documentos essa é uma época extremamente obscura, deve continuar assim. Mas e você, o que você achou de tudo isso? E nesse vídeo especial eu preciso... Achei bem interessante, na verdade, e acho que tem um ponto que a gente pode olhar para tentar descobrir um pouco disso, que ele não comentou, que é o seguinte: a gente tem que verificar a relação do reino de Yamatai com as coisas prévias a ele e posteriores a ele, e verificar a interação, como eles se viam em relação a isso. Por exemplo, se esse reino, o reino de Yamato, via bem o reino de Yamatai, é possível que eles tenham transformado em uma deusa para justificar, né, a sucessão deles e tal. Se eles viam com desdém o reino de Yamatai, eles podem ter removido essas coisas da história para apagar qualquer tipo de perigo para eles, entendeu?
Ah, não comentou? Então eu vou falar aqui, ó.